Olá! Nessa aula vamos dar continuidade aqui sobre os conceitos gerais relativos às matrizes e a gente vai falar sobre as operações que podem ser efetuadas sobre elas. Então, antes da gente começar efetivamente o vídeo, a gente tem que definir o que significa uma igualdade entre matrizes. Então, quando eu digo que uma matriz A é igual a uma matriz B, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, elas têm que ter a mesma dimensão. Então, por exemplo, se eu estou tomando uma matriz A M por N, então a minha matriz B também vai ser M por N. E vamos supor que a minha matriz A seja composto por elementos A e J e a matriz B por elementos B e J, tudo bem? Então, quando eu coloco essa relação aqui de igualdade entre eles, isso implica que para cada I e J que eu tomar, eu vou ter A e J igual a B e J. Isso daqui para qualquer valor de I e J pertencente aos naturais, tudo bem? Porque o I e o J servem apenas para enumerar, então eles vão estar aqui contidos dentro dos naturais. Então, cada um dos elementos tem que ser igual ao do outro, tem que corresponder e cada um dos elementos tem que também ser igual. Pois bem, agora vamos às operações relativas às matrizes. Então, a primeira coisa é a soma entre matrizes. Então, vamos supor que eu tenho uma matriz C que vai ser resultante da soma entre a matriz A e a matriz B. Isso implica em eu dizer que cada elemento C e J dessa matriz C vai ser a soma do elemento A e J mais o elemento B e J. Então, perceba aqui que essa soma só está definida se a dimensão de A for igual à dimensão de B. Vamos para um exemplo. Se eu pego uma matriz genérica aqui, 1, 2, 3, 4, mais, aí aqui, 1, 3, 2, 4. Tudo bem? Então, essa soma aqui vai resultar, a gente vai somar cada elemento com o do outro, a respectiva linha e respectiva coluna. Então, vai somar 1 com 1 aqui, 2, 2 com 3 vai dar 5, 3 com 2 vai dar 5 também, e aqui o 8. Então, a única coisa que a gente vai fazer numa soma entre matrizes é somar os elementos respectivos às linhas e às colunas. Pois bem, agora a gente tem o produto de uma matriz por um número. Então, vamos supor que a gente tem uma matriz B aqui, que vai ser o produto de um número k por uma matriz. Isto significa, vai implicar que cada elemento B e J aqui da matriz B vai ser esse número k multiplicando o elemento A e J. Então a gente pode pegar essa matriz aqui que a gente usou, genérica, né, e multiplicar, por exemplo, por 3. Então 3 vezes essa matriz aqui vai ser igual a 3, 6, 9 e 12. E pois bem, até agora foi tudo muito intuitivo, só que o que complica mesmo é o produto entre matrizes. Eu acredito que a maior parte da dificuldade que as pessoas têm em relação às matrizes é devido a essa parte aqui. Por quê? Você já vai entender já. Ela tem algumas propriedades, por exemplo, a não comutatividade, que já difere do produto entre números. Então, vamos lá. Se eu tenho uma matriz A, M por N, e eu vou multiplicar ela por uma matriz B, N por P, isso vai me resultar em uma matriz C, que vai ter dimensão M por P. Então, daqui já tem uma primeira coisa que tem que ser alertada. Percebe que esse N aqui, ó, esse N aqui, ou seja, o número de colunas da primeira matriz, tem que ser igual ao número de linhas da primeira matriz. Ou seja, esse número aqui tem que ser igual a esse número. E a dimensão que a matriz C vai ter, aqui M por P, vai ter o número de linhas da primeira e o número de linhas, o número de colunas da segunda. Isso daqui vai aparecer aqui, ó. Tudo bem? E para cada elemento C e J que eu tomar, C e J, isso aqui vai ser definido como o somatório de k igual a 0 até o n. Percebe que é esse mesmo n aqui, tudo bem? De A e K vezes B de K J. Ou seja, para um elemento C e J que eu tomar, ele vai ser definido como esse somatório aqui, entre que o I vai estar fixo aqui no primeiro elemento da primeira matriz e o J vai estar fixo no segundo. E você olhando para essa notação aqui pode parecer muito complicado, mas só que na prática é um pouco menos complicado. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar uma matriz 2 por 2, por exemplo. 1, 2, 3, 4. Isso daqui é uma matriz 2 por 2.
E se eu for multiplicar, então isso daqui naturalmente tem que ter 2 linhas pelo menos. O número de colunas não importa. Vamos colocar 1 só para simplificação, tudo bem? E aqui a gente escreve, por exemplo, 5 e 6. Pois bem, que cara que vai ter o produto matricial aqui? Bem, primeira coisa que a gente sabe é que o produto é válido, porque eu tenho aqui o número de colunas da primeira 2 igual ao número de linhas da segunda. E a dimensão que ele vai ter vai ser 2 por 1, como a gente colocou aqui, ó, vai ser M por P, 2 por 1, ou seja, vai ter 2 linhas e uma coluna, vai ser alguma coisa nesse formato. E como que vai ser o produto? A gente sempre vai fazer linha por coluna. Então, por exemplo, 1 vezes 5 mais 2 vezes 6. Só deixa eu abrir aqui mais. Então, 1 vezes 5 vai aparecer 1 vezes 5 mais 2 vezes 6. E agora o elemento aqui de baixo vai ser 3 vezes 5. 3 vezes 5 mais 4 vezes 6. E isso daqui, quando a gente fizer a conta, vai aparecer, se eu não me engano, 17. E aqui 15 mais 24. Então, 39. Tudo bem? Então, vai ser... Se você quiser analisar melhor, você pode ver que isso daqui está de acordo com essa definição aqui acima, tudo bem? A gente vai aqui percorrer a linha da primeira matriz e a coluna da segunda e vai somar o produto entre seus respectivos elementos. Pois bem, isso aqui foi um exemplo e agora vamos para a parte que talvez possa complicar um pouco. O que eu acredito ser a dificuldade da maioria das pessoas e o grande motivo pela qual elas ficam confusas. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é: o produto não é comutativo. Então, não comutativo. O que significa isso, Nagai? Significa que se eu tomar o produto entre A e B, o A vezes o B não necessariamente é igual a B vezes A. Percebe que naquele nosso exemplo anterior, por exemplo, o produto B vezes A nem sequer estava definido. Porque o B tinha dimensão 2 por 1 e o A tinha dimensão 2 por 2. Ora, o 1 é diferente de 2, então esse produto aqui já sequer está definido. Enquanto o produto A vezes B estava definido, tudo bem? Ah, Nagai, sempre vai ser diferente? Não. Eu disse não necessariamente. Vão haver casos em que o AB é igual ao BA. Nesse caso, a gente diz que as matrizes comutam. Sempre que a gente dizer a matriz comuta, então a gente pode falar que AB é igual a BA. E isso daqui acarreta em muitos problemas, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com equação matricial. A pessoa muitas vezes fica perdida porque não sabe exatamente o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E a gente vai tratar isso melhor nas equações, porém, se você, por exemplo, tem aqui o A igual a B, e você quer multiplicar ambos os lados por C, por exemplo, então você tem que multiplicar ou pela esquerda ou pela direita. Isso faz diferença. Então, por exemplo, se eu multiplicar aqui pela esquerda, eu tenho que multiplicar o A pela esquerda e o B também pela esquerda. Se você for multiplicar pela direita, você tem que multiplicar o A pela direita e o B pela direita também. Percebe que aqui eu troquei os lados, só que eu sempre vou multiplicar pelo mesmo lado nos dois lados da equação. Tudo bem? Então, isso aqui é uma coisa importante a ser falada. E a segunda coisa é sobre a matriz de identidade. A matriz de identidade, que a gente já havia definido no vídeo anterior, como sendo uma matriz que tem a diagonal principal toda igual a 1 e o resto tudo igual a 0. O que acontece em relação a ela? Ela descreve o papel que o 1 tem para os números, que seria, ela é neutra na multiplicação. Então, se eu fizer A vezes identidade, isso daqui vai ser igual a identidade vezes A, que vai ser igual à própria matriz A. Percebe que isso daqui só é válido quando esse produto tiver definido. Ou seja, o A for uma matriz quadrada também. Tranquilo? Então, eu acredito que os conceitos gerais sejam apenas isso. Eu agradeço por ter assistido até aqui e até a próxima.